Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós estamos aqui trocando ideias com a professora Flávia do Canto. A Flávia, que é doutora em Direito, especialista sênior de Direito do Consumidor, né? A Flávia teve atuação junto ao Procon, advoga na área, tem toda uma estruturação voltada para essa sistemática do direito do consumidor. E a nossa intenção aqui é trabalhar temas afeitos ao direito do consumidor que tem uma transposição clara, como já conversamos inclusive em sala de aula, para o direito e o processo do trabalho, que são as ações coletivas, né, associadas ao Código de Defesa do Consumidor. Flávia, te agradeço a participação e a presença aqui. É um privilégio trocar essas figurinhas contigo, né? A Flávia, para quem não sabe, além de colega na PUC, é uma amiga de longa data. Já temos uma atuação conjunta aí de diversos outros momentos, né, Flavinha? E, enfim, te passo a palavra para tu nos esclarecer aí um pouquinho disso e nós trocarmos essas ideias. Bom, é um prazer estar aqui conversando com as tuas turmas, né, com os nossos alunos da Escola de Direito e trabalhar uma matéria que é a minha paixão, né, que é a minha área de expertise, a minha área de trabalho, tanto hoje na advocacia e também ao longo dos 5 anos que eu fiquei à frente do Procon do Rio Grande do Sul. Então, sim, o direito do consumidor, ele é vinculado a várias matérias, e aí eu queria contextualizar esse início, essa ideia da defesa do consumidor, porque a defesa do consumidor, ela não é um direito social, mas ela tem uma função social. Então, o direito do consumidor, assim como o direito do trabalho, está previsto constitucionalmente. O direito do consumidor, ele aparece como garantia fundamental no artigo 5º, inciso 32, e também dentro da nossa ordem econômica, no artigo 170, inciso 5º. Então, daí a importância da defesa do consumidor para o nosso país, né? E é importante para explicar para os alunos como é que se deu essa construção desses direitos que tem essa função social muito atrelada ao nosso dia a dia da sociedade de consumo, assim como os direitos trabalhistas, né? E houve um aspecto bem importante lá em meados de 1970, Marta, que a gente chama de movimento consumerista, porque nós, no Brasil, antes da Constituição de 88, já vínhamos, né, lutando por vários direitos que não contemplados ainda, né, na Constituição anterior, e necessário para que a gente tivesse uma lei infraconstitucional de maior proteção daqueles que são vulneráveis, né? Os trabalhadores são vulneráveis, né? Os consumidores são vulneráveis. Muito bem, esse movimento consumerista brasileiro, ele foi pioneiro aqui no estado, no Rio Grande do Sul, e isso é o mais interessante, porque Porto Alegre foi a primeira cidade na época a criar uma espécie de PROCON, mas que se chamava Associação de Proteção e Defesa dos Consumidores, e essa associação ela foi ganhando força, né, nos movimentos vinculados aos movimentos das donas de casa, né, daquelas senhorinhas que iam no supermercado fazer pesquisa de preço e divulgar essa pesquisa. Então, no Brasil, e até esclarecer, logo após, Flávia, que nesse período, que nós também não vivemos, vamos deixar assim, era uma época em que o preço mudava, variava dia a dia, né? E existia uma distinção enorme de um local para o outro. E essas circunstâncias geravam uma instabilidade econômica, né? Uma insegurança no tocante a conseguir consumir o mesmo de um mês para o outro, bastante significativa. Então, de fato, houve diversas movimentações. Mas o que é legal de falar, Flávia, é que é interessante perceber como o estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro em uma infinidade de áreas. Então, no direito do consumidor, é o exemplo que tu estás falando, mas também no tocante ao direito do trabalho. Muitas das definições de súmulas, orientações jurisprudenciais do TST e formatação de jurisprudência majoritária nasceram no Rio Grande do Sul. Então, o Estado sempre teve essa característica, né, de buscar uma solução equitativa e protetiva para esses hipossuficientes, né? Exato. E então esse movimento que surgiu aqui em Porto Alegre, ele ganhou força, né? E dentre esse movimento consumerista em âmbito nacional, depois, é claro, da Constituição de 88, surgiu a Fundação Procon São Paulo, que foi a primeira instituição
né, formada com base de governo, né, vinculada ao governo do Estado de São Paulo para a defesa dos consumidores. Então, veja que a gente, de 88 para 1990, né, que foi a data, né, o ano, aliás, da promulgação da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, ainda assim a gente teve um tempo de maturação do anteprojeto de lei, mas eu diria que o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis mais completas, né? Porque a gente entende que o Código de Defesa do Consumidor ele é um grande microsistema, né? Diferente do Código de Processo Civil, do Código Civil. Então, a gente tem necessidade, por exemplo, na área de contratos, na área de família, do direito material, que está no Código Civil, mas também do Código de Processo Civil, né? No caso da tutela desse direito, da tutela processual desse direito. E o CDC não, o CDC ele contempla as normas de direito material, ele contempla as normas de processo, as normas administrativas também, e também ele define todos os aspectos principiológicos da defesa do consumidor. Então, antes da gente falar do tema que é o início aí da nossa conversa, que são as tutelas coletivas, é importante que os alunos saibam que no Código de Defesa do Consumidor há um grande sistema, né? Esse sistema, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele tem várias entidades que o compõem. E essas entidades que são legítimos para essas ações coletivas, né? E não só para isso, para a defesa dos consumidores que são mais fracos nessa relação de consumo. Então, o CDC, no artigo 105, ele trabalha quais são esses, digamos assim, entes que compõem um grande sistema. E aí há uma discussão na doutrina, que a gente vai conversar agora sobre isso. Então, quem são esses entes? São todas as entidades de defesa dos consumidores, né, a nível federal, estadual, municipal, incluindo as entidades que não são governamentais, mas que fazem defesa do consumidor. Sim. Então, o que a gente tem aí? A gente tem em âmbito nacional, que agora está muito noticiado ultimamente com as questões vinculadas ao Ministério da Justiça, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor ela é uma secretaria, digamos que ela atua como um grande PROCON em âmbito nacional e traz as diretrizes da Política Nacional de Defesa do Consumidor. Então, a partir da Senacom em âmbito nacional, a gente tem abaixo dela os PROCONs estaduais e os PROCONs municipais. A nível nacional, dentro do sistema, a gente tem mais ou menos uns 960 PROCONs. Então, é bastante PROCON, mas é uma realidade que se nota, dependendo do estado, que muitos municípios ainda assim não possuem PROCONs. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui o nosso estado, a gente tem 497 municípios e 86 PROCONs, incluindo aí alguns balcões do consumidor, como a gente tem dentro da PUC, né, que faz o mesmo atendimento de PROCON, mas que a gente nota que não há interesse, digamos assim, por parte de alguns prefeitos, né, ou governadores em criar, né, um órgão de defesa dos consumidores. Então, não só os PROCONs e a Secretaria Nacional do Consumidor compõem esse sistema, mas também entidades privadas de defesa do consumidor. E aí eu mencionei a questão do movimento das donas de casa. O movimento das donas de casa também. O IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, o Brasilcom, que é acadêmico, é dos professores. Então, tem uma série de entidades aí que entram e que a legislação garante que são entidades que compõem um sistema como um todo, o que a gente chama de SNDC, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Muito bem, o que faz esse sistema? Basicamente, o sistema ele tem que garantir a política nacional, que não é uma política pública, mas é uma política que está instituída no CDC no artigo 4º. Então, ali no artigo 4º, a gente tem da Política Nacional de Relações de Consumo, e aí trabalha a questão da harmonização das relações de consumo, né, de proteção do consumidor por meio de meios alternativos de solução de conflitos, tá? Ações governamentais para fins de defesa do consumidor. Então, há vários princípios arrolados no artigo 4º que compõem essa política como um todo.
Então, daí, Marta, a gente vê a importância do sistema para a sociedade. E quero conversar contigo e falar um pouquinho sobre casos emblemáticos que os alunos vão lembrar, não só que aconteceram aqui no estado, mas no país, e que são direitos de todos, ou de uma parcela da comunidade, ou de toda a sociedade, e que aí englobam, né, a tutela coletiva como um todo, né? Seja por interesse individual, difuso ou homogêneo. Deixa eu só fazer uma circunstância aqui que eu acho importante, né? Toda essa tua disposição, nós podemos trazer para o direito do trabalho, traçando um paralelo com a Organização Sindical Brasileira. Então, a própria estruturação dos órgãos do Código de Defesa do Consumidor, os PROCONs, a Senacom e tudo mais, tem uma correlação direta com o conceito do ente sindical, federação e confederação no Brasil. Né? Então, posso tomar um chimarrãozinho, né? Porque é uma entrevista. Tá ótimo. A estrutura, ela é muito parecida, né? E no tocante à avaliação e à necessidade da defesa de direitos que não são propriamente individuais, mas que atendem a uma coletividade associada. Então, se nós levarmos em consideração, e isso é importante, pessoal, para que a gente consiga compreender por que é o CDC que nós utilizamos como embasamento, né? Quando a gente vai falar dessa questão do sindicato enquanto substituto. É porque, no fundo, a estruturação do direito presente no CDC, ela é muito parecida com o que nós pensamos e pretendemos em direito coletivo. Exato. E aí, bom, em relação à tutela coletiva, né, a gente tem no CDC, eu gosto sempre de mostrar para os alunos e fazer a nossa propaganda da Escola de Direito, do nosso CDC Pocket, né, muito legal, a gente tem lá no balcão do consumidor. Infelizmente, pelas nossas aulas não presenciais, os alunos não estão esse semestre podendo fazer a prática lá, mas todo aluno que vai lá fazer a prática ganha o Pocket, tá? Mas alunos da Marta, que não são meus alunos, são convidados a ganhar o Pocket também. Então, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, ele trabalha a tutela coletiva. E aí vai dizer ali no artigo 81, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. E aí trabalha, a defesa coletiva é exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, interesses ou direitos coletivos ou direitos individuais homogêneos. E aí eu queria trabalhar com exemplos, que eu acho a maneira mais fácil da gente entender quais as entidades que são legítimas para atuar na tutela coletiva, né, que depois o artigo 82 do CDC ele vai trazer quem são os legítimos ativos, né? Mas para que o aluno entenda a diferença desses direitos individuais homogêneos, difusos ou coletivos. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no governo Sartori, acho que ainda segue no atual governo, a gente foi marcado, na verdade, acho que o governo Sartori, principalmente pelo parcelamento dos salários, né? E aí vincula um pouco a tua área. Então, houve aquele atraso nos salários dos funcionários públicos, né? E me recordo que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, e na época o nosso colega Felipe Kirchner estava no NUDECOM, que é o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, eles ajuizaram uma ação civil pública, uma ação coletiva, para que os funcionários públicos do Estado atingidos pelo parcelamento do salário, eles não fossem, se eles fizessem antecipação desse salário, eles não fossem descontados para fins de juros, né, como se fosse um crédito consignado. Então, que se fizesse o empréstimo, né, para fins de adiantamento apenas. E obtiveram êxito nessa ação e vários funcionários foram beneficiados, né? Então, a gente diria que esse direito coletivo desses funcionários públicos, eles estariam incluídos, digamos assim, no inciso 2 do artigo 81, que trabalha a ideia dos interesses ou direitos coletivos de determinados grupos, né? No caso aqui, a gente está trabalhando com categoria, né? Com uma classe que é do funcionalismo público. Né? Então, foi um ganho importante. Eu costumo justificar quando eu falo sobre isso para os meus alunos, e aproveito agora para também fazer o contraponto dessa aplicação no direito do trabalho, né?
que o direito coletivo aqui é justamente o que o nome diz, é o direito associado à categoria profissional econômica, né? Então, eu tenho uma tangência, eu sei quem são as pessoas no tocante, assim, ao grupo, mas eu não consigo individualizar, num primeiro momento, quem recebe esse direito. Né? Então, a nossa tangência, no caso do exemplo da Flávia, são os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, se vai ser a Maria, o João, o Pedro ou o José, é um segundo momento. Né? Então, o direito coletivo é associado a essa estruturação. No direito do trabalho, o conceito de direito coletivo é prerrogativa exclusiva dos entes sindicais, sindicato, federação ou confederação. Eles que vão proceder nessa estruturação de negociação. Exato. Então, assim, vocês observam que o artigo 81 ele divide, né, os interesses em direitos difusos, né, transindividuais de natureza indivisível e os interesses em direitos coletivos transindividuais de natureza individual. Então, esse exemplo que eu dei de funcionalismo público, ele se enquadraria no inciso 2 do artigo 81, mas tem outros casos que o pessoal deve lembrar também, que daí a gente trabalha a ideia do direito individual homogêneo, né? Que o direito individual homogêneo, ele vai garantir, o fato é comum a todos, digamos assim. O fato que ocorreu vai ser comum a várias pessoas. Porém, ele vai vai garantir uma indenização individual para aqueles que foram atingidos, no caso do direito consumidor, como pelo acidente de consumo. E vocês devem lembrar do famoso caso do Todinho, né? Que o Todinho, né? Ele foi tinha adulteração de fábrica, né? Possuía lá uma substância que era aquela mesma que alisa nosso cabelo, formal. Isso. Né? Eu sempre brinco com os alunos que o Todinho tomou Todinho, alisou os cabelos, né? Que horror. Mas o Todinho, a adulteração foi de fábrica. No direito do consumidor, a gente diz que a responsabilidade civil não é igual à responsabilidade civil do Código Civil. Chama-se responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, ou seja, quando aquela ingestão do alimento que não estava apto ao consumo, como no caso do Todinho, gera um acidente para o consumidor, indenizável, né? Ele se enquadraria na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, no caso do produto, que é o Todinho. Então, o fato foi comum a vários consumidores, afinal foi um lote determinado ou vários lotes que foram para os supermercados e a gente não tem como determinar quais foram as pessoas que adquiriram aquele produto. Sim. Mas fato é que a partir desse acidente de consumo, individualmente aqueles consumidores que compraram aquele produto vão ter direito à pretensão indenizatória. Então, o direito individual homogêneo ele se caracteriza por essa garantia de indenização. É diferente do direito coletivo, como a gente falou, do funcionalismo público, que daí a gente vai beneficiar, digamos assim, uma determinada categoria. E uma terceira hipótese seria dos direitos difusos, que daí eu não tenho como determinar as pessoas. Diferente do Todinho, que eu vou dizer, todo mundo comprou Todinho, ou todos os funcionários públicos. No direito difuso, eu tenho uma infinidade de pessoas que podem ser atingidas. E um clássico exemplo que a doutrina consumerista usa, a professora Cláudia Lima Marques menciona no curso dela, são esses aspectos atrelados aos contratos bancários, por exemplo. Então, quando a gente leva a julgamento, né, algum ente do sistema ajuiza uma ação coletiva para revisar um contrato bancário, pedindo a anulação de uma cláusula contratual, se ocorrer a anulação daquela cláusula contratual, nenhum banco vai poder ter aquela mesma cláusula. Então, a gente não tem como determinar o número de pessoas, mas todos serão atingidos, todos clientes de bancos daqueles tipos de contrato. Sim. Né? Então, tem essas diferenças e por isso que o artigo 81, ele traz o inciso 1, 2 e 3, diferenciando essas situações. Né? E aí, Marta, para complementar e, digamos, finalizar a minha exposição, eu trabalho aqui a ideia de quem são os legitimados concorrentes. Então, todos aqueles que podem propor ou ação coletiva ou ação civil pública. Tá? Então, o artigo 82 vai trazer o Ministério Público,
a União, os Estados, Municípios, Distrito Federal, e aqui, União, Estado, Município, Distrito Federal também entrariam os PROCONs, que poderiam ajuizar essas ações, as entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluem em seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC, no caso dos consumidores. Então, vejam que todo aquele meu início que eu expliquei, quem são os entes que compõem o sistema, é importante porque, além daqueles entes estaduais, municipais e federais que podem propor ação coletiva, o Ministério Público também pode, a Defensoria Pública também pode, apesar de o Ministério Público e a Defensoria não constarem no artigo 105 do CDC, ou seja, expressamente eles não fazem parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porque eles já têm uma função própria, né? Diferente dos outros entes, mas todos podem ter legitimidade para propor ação coletiva. Então, perceba, e aqui é bem legal essa tua colocação, Flávia, para a gente conseguir fazer a transposição no tocante à aplicabilidade e à concentração no direito do trabalho. Então, no direito do trabalho, os nossos legitimados são, via de regra, os entes sindicais. Sindicato, federação e confederação. Nós temos uma entidade para ou meta sindical, que são, na verdade, as centrais sindicais. A central sindical não pode atuar no direito do trabalho quando estivermos falando de direitos individuais homogêneos ou direitos coletivos, porque para esses a prerrogativa é exclusiva dos entes sindicais, mas ela ingressa no conceito de direito difuso, aonde ela vai fazer parceria com o Ministério Público. Normalmente, pessoal, na prática trabalhista, a ação civil pública costuma ser ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em algumas circunstâncias pelos sindicatos ou pelas federações que estão aqui fazendo essa parceria, que a Flávia já mencionou na possibilidade. E o legal, Flávia, é perceber essa transposição para o direito do trabalho e compreender o limite de cada um dos direitos, né? Então, a gente já falou do direito coletivo, e o direito coletivo para nós é o direito coletivo do trabalho de fato. Então, é a possibilidade que o sindicato tem de realizar uma negociação coletiva. Eu não estou dizendo propriamente o direito na estrutura individual, mas eu estou criando uma norma para um determinado grupo, que poderá se valer dela ou não, dependendo da sua condição individualizada, né, em momento futuro. Então, a gente tangencia o grupo que vai participar daquela norma, mas eu não consigo ainda pré-fixar neste grupo quem tem ou não direito a uma indenização ou uma circunstância em específico, né? Então, é o nosso direito coletivo típico e a legitimidade é originária dos entes sindicais. Direito individual homogêneo, como a Flávia mencionou também, nós já temos possibilidade de individualizar dentro do grupo aquelas pessoas que fazem jus a uma determinada indenização. E o que é legal, mas é um problema para nós, é que a gente aplica o CDC só em parte, né? A disposição é direito individual homogêneo. Portanto, eu tenho que ter uma identidade fática, né? É um fato comum, né? É um fato comum. E na nossa prática trabalhista, Flávia, isso foi entendido assim por um significativo período. Então, por exemplo, o direito a um adicional de insalubridade para os trabalhadores que prestam serviço no mesmo ambiente, não importa a atividade, o ambiente é o mesmo, a insalubridade é idêntica, né? O direito a um recolhimento de FGTS de trabalhadores de uma mesma empresa, uma circunstância relacionada a meio ambiente do trabalho vinculado a um determinado grupo de trabalhadores de uma empresa ou de um ente sindical. Eram os nossos direitos homogêneos. Na atualidade, o TST ampliou essa disposição, Flávia, e disse que não, o artigo 8º da Constituição Federal, quando permite a atuação sindical em direitos individuais, não menciona homogeneia. E, portanto, nós temos visto uma infinidade de ações hoje em dia reivindicando direitos individuais heterogêneos. E aí, para mim, é extremamente complexo, porque quem está no polo é o sindicato, defendendo direitos de terceiros, e eu não consigo fazer prova, né? Para mostrar que a Marta tem direito, a Flávia talvez não tenha, o João tem um direito distinto. Isso é bastante difícil para nós hoje
na atuação trabalhista, mas tem se entendido essa prática e essa possibilidade. E o outro detalhe, que, salvo o melhor juízo, eu sou voto vencido, não adianta, a jurisprudência já se consolidou, é no sentido de que eu não preciso individualizar quem são os substitutos, né, os substituídos, perdão, na petição inicial. Então, eu deixo para fazer isso só na execução. Depois que eu ganhei o direito, eu digo a quem eu estou representando. Então, realmente me exclui qualquer possibilidade de debate sobre a aplicabilidade ou não do direito em si. Tá? Mas é a formatação. O que seria, eu sou leiga no trabalho, tá? Mas o que seria um problema para aquele trabalhador, digamos assim, que tem uma especificidade, alguma coisa que o outro não teve, Exato. E que ele vai ganhar somente aquilo que a coletividade requereu por meio do sindicato, e tu não vai poder discutir individualmente o direito dele posteriormente, porque inviabiliza a ação individual, é isso? Exatamente. E eu não consigo, como eu não tenho, na verdade, um rol de substituídos de plano, eu não consigo sequer fazer uma definição se tem coisa julgada, se tem litispendência ou se tem alguma circunstância em período anterior. Né? Então, gera um desconforto para as empresas associadas a esse sistema. Só para tu teres noção, Flávia, há pouco tempo atrás eu estava atuando num processo desse gênero que reivindicava horas extras e diferença de comissionamento. O processo não teve rol de substituídos apresentado na petição inicial, era de uma instituição bancária muito grande, e quando o resultado foi positivo, satisfativo, sentença, né, de procedência, quando chegou a fase executória, o nosso rol de substituídos conta com 3.000 profissionais. E aí eu preciso, dentro dos 3.000 profissionais, individualizar quem já recebeu isso por coisa julgada, quem tem litispendência e vai ter que desistir do outro processo para esse, e as contingências individuais de data de admissão, demissão, validade, salário e tudo mais. Então, é um processo muito delicado, muito difícil para as instituições empresariais em específico. Né? Claro, o sindicato é uma excelente moeda de troca. Vejam, né, como eu estou trabalhando em prol da categoria. Mas para a empresarial, ela fica rendida no tocante ao limite efetivo de uma ação dessas. Né? Claro. Bastante complexo. O impacto econômico na empresa é enorme, né? Exatamente, o impacto é enorme. Para ter noção, esse processo que eu comentei estava em negociação, portanto, não era nem o valor final, em 200 milhões. Não é pouca coisa, né? E isso de uma hora para outra, ok, é uma instituição bancária, mas e se não fosse? Nós sabemos que as empresas também, às vezes, têm um lucro pífio, né, para o adimplemento disso. Mas essa é a nossa realidade. E eu costumo chamar o direito difuso do direito dos tribalistas, Flávia. Eu me lembro sempre daquela música, né, que eles cantavam: eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Bom exemplo. Esse é o direito difuso, quer dizer, eu não consigo individualizar, ele está presente para todo mundo, né? E ao mesmo tempo para ninguém. Então eu tenho. É o caso no consumidor das propagandas enganosas ou abusivas que são veiculadas na televisão e que tu não tem como determinar quais são as pessoas atingidas. Exato. Mas que vai ao Ministério Público e pede a retirada da propaganda do ar por ser enganosa ou abusiva. É isso. É a questão para nós no direito do trabalho da majoração de salário mínimo. Ele está associado em nível nacional, mas eu não sei ainda a quem ele vai fazer ou surtir efeito, né? Sim. Para exemplificar. Ou uma eventual redução do valor de recolhimento do FGTS, presente para todos os trabalhadores, sem que eu consiga identificar num primeiro momento. Então, no direito do trabalho, o direito difuso não tem atuação sindical, ela é a atuação exclusiva das centrais, porque é para-sindical, portanto, ela está fora dessa pirâmide, ou, eventualmente, o que é o mais comum, do Ministério Público, né, que vai fazer o ajuizamento de eventuais ações civis públicas ou de outras organizações associadas. Então, o sindicato, como substituto, só para direito individual homogêneo. Em direito coletivo, é prerrogativa exclusiva dele a atuação.
né? E aí é sempre bom lembrar, né, Flávia, que num direito individual homogêneo eu tenho possibilidade, inclusive, de dizer, não, eu não quero a substituição, eu quero reivindicar o meu direito. Sim. Né? Então, Assim como o consumidor pode, aquele lado todinho, ajuizar a sua própria ação individual e tem indenização. Exatamente. Então, as nossas sistemáticas aqui, elas têm essa correlação. Então, percebam que tem uma transposição muito forte e clara do artigo 81 do CDC. Onde? No direito do trabalho. Nas ações de substituição, as reclamações trabalhistas em substituição processual, que nós falamos, e também no tocante à ação civil pública. Meio ambiente do trabalho é campo fértil para essas ações, especialmente na atualidade, nós estamos tendo uma infinidade de debates associados. E por isso a importância da gente fazer essa interface e compreender as regras, né, para que a gente consiga realizar um trabalho aqui efetivo. Flávia, excelente conversar contigo. Muito bom essa troca de ideias e a gente conseguir compreender o direito, né, nas suas diversas interfaces e, por força disso, também fazer uma boa transposição, uma transposição adequada, né, daquilo que é o objetivo do direito do consumidor e que foi objeto, digamos assim, de uso, né, de apropriação pelo direito e o processo do trabalho. O trabalho sempre se apropria dos outros, Marta. Às vezes ele serve de modelo, Flávia. Tá bom. No processo civil, o modelo foi direito do trabalho. Não vamos colocar aqui o patinho feio. De vez em quando ele é cisne, né? Mas o comum é que nós temos do nosso lado a vulnerabilidade, né? É isso aí. O ente mais fraco, né? O trabalhador, o consumidor. Mas brincadeiras à parte, foi um prazer falar contigo, com os alunos indiretamente. Acredito que muitos também são meus alunos. E se a gente faz dobradinha de turma, que eu não sei, esse ponto da matéria a gente não viu ainda, é um ponto mais para o final do semestre, já fica aí a antecipação da matéria para eles. E a gente volta a conversar na sequência. Obrigada pelo convite. E que bom que o EAD permite, né, essas aulas conjuntas, que daqui a pouco na aula presencial a gente não iria conseguir, porque a gente estaria cada uma na sua sala de aula. Exato. Se tem uma vantagem do EAD, é isso, a gente passa a ter um mundo de opções, né, aqui presentes para esse desenvolvimento, e isso é extremamente positivo. Flávia, mais uma vez, obrigada. Espero outras oportunidades aí para a gente trocar essas ideias, tá bom? Valeu, um beijo. Beijo.